Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para a nossa nona aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D, aqui do IMPA. Então, estamos situados aqui no dia 23 de maio. É uma aula seguida de uma outra aula de laboratório, né, porque a gente tratou de muitas coisas aqui nas aulas teóricas que vieram, né, que antecederam, sobre representação de objetos, né, tridimensionais, enfim, em diversas formas, né, desde nuvens de pontos, malhas, superfícies implícitas, essas coisas. Então, o último assignment, né, na semana passada, que ficou para vocês, era sobre nuvens de pontos. É um assignment um pouco mais denso, assim, né? Ele tinha várias partes. E, embora as partes iniciais fossem mais tranquilas, as partes finais, assim, requerem um pouquinho mais de atenção, né? E trabalho de vocês. Então, foi dado 2 semanas para esse assignment, né? Para entregar aqui no dia 29. E hoje a gente vai ter um assignment mais simples, aqui sobre deformação de uma malha, né, numa outra malha. E quando vocês clicarem aqui, vocês vão parar nessa página. E, a princípio, a data de entrega é a mesma, assim, na próxima semana, mas a gente pode estender, assim, pode ter uma certa flexibilidade, dependendo de como vocês tiverem atarefados com o assignment anterior. Mas a ideia é que esse assignment aqui não tome tanto tempo assim em relação ao anterior para vocês, tá? Então, o objetivo do assignment aqui é a gente trabalhar com a representação de malha aqui dentro do PyTorch 3D e também de nuvens de pontos, que a gente já vem trabalhando desde o anterior, mas para resolver um problema em 3D mesmo, né? Então, a gente vai querer agora aprender a deformar uma malha numa outra malha, mas assim, resolvendo um problema de otimização, na verdade, por meio desse framework que a gente tem, que é diferenciável, né, do PyTorch 3D. Tá? Então, a gente vai ver algumas operações para fazer isso, mas é uma coisa no estilo de overfitting, né, de que a gente tem uma malha que é o objetivo, o alvo, a gente tem uma malha que é a malha inicial, e a gente quer realmente fazer com que a malha inicial se aproxime o máximo daquela malha final ali, tá? Mas eu vou deixar um desafio, né, para quem quiser, que tem mais a ver com como a gente poderia generalizar isso. Então, quando vocês clicarem ali no notebook, né, pode chegar por aqui ou aqui, vocês vão cair nesse código aqui, nesse conjunto de código de instruções. E aí, começando, como sempre, fazendo a instalação aqui, né, do PyTorch 3D e importando as bibliotecas que a gente precisa. E aí tem uma linha que é para fazer download de um objeto, um arquivo, né, OBJ, que tem a malha de um golfinho, né, esse dolphin aqui, no OBJ, tá? Então, essa vai ser a nossa malha alvo, né, nosso objetivo. A gente vai querer deformar uma outra malha nesse golfinho. E aí, aqui a gente está simplesmente fazendo a leitura, né, dessa malha para, na verdade, pegando o caminho da malha e aqui fazendo a leitura da malha para vértices, faces e propriedades auxiliares aqui, né, dessa malha. E com isso, a gente vai poder trabalhar aqui com os tensores dentro do PyTorch, tá? Então, a primeira tarefa que vocês têm que fazer, ela é bem simples, assim, e ela está relacionada, na verdade, com a anterior, né? No assignment anterior, eu pedi para vocês fazerem isso também, que é normalização da geometria, né, que a gente está trabalhando. Então, no assignment anterior tinha só pontos, mas eu comentava em alguma questão lá que é interessante fazer normalização, é centralizar na origem, né, a média de todos aqueles pontos, e fazer também escalar eles, né, de modo que eles caibam dentro de um certo domínio, e no caso aqui a gente quer que tudo fique dentro da esfera de raio 1 centrada na origem. Tá? Então isso vai facilitar o processo, porque a gente tem duas malhas que elas poderiam estar em posições arbitrárias e ter também escalas muito diferentes. E assim, o processo de otimização até poderia funcionar, mas poderia demorar muito, tá? E tem algumas circunstâncias que ele não ia funcionar direito mesmo, assim, porque se elas estiverem muito afastadas, por exemplo, se elas estiverem uma ao lado da outra, assim, pode ficar um pouco confuso para onde você vai mover um dos vértices. Como a gente vai ver aí como é que funciona. Assim, então,
de repente um lado, os dois lados da malha inicial poderiam acabar se achatando e ficando só do lado mais próximo da nossa malha. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então a primeira parte é só isso. A segunda parte é fazer a visualização das malhas utilizando a integração com Plotly. Ou seja, basicamente repetir o código que você já tem para a nuvem de pontos, né? Só que usando malha aqui, tá? Depois, tem uma visualização aqui, uma forma de visualizar nuvem de pontos, na verdade, de plotar pontos, né? Utilizando o Matplotlib. Por curiosidade, tá? Estou dando aqui já essa função, né? Se vocês olharem lá no tutorial do PyTorch 3D, ela estava disponível lá, então achei que pode ser um recurso que é disponível para vocês, né? Então, essa função, ela não só visualiza, como ela também amostra pontos sobre uma superfície, né, uma malha, para você poder visualizar, tá? Então, ela recebe um objeto da classe Meshes, né, do PyTorch 3D, opcionalmente aqui um título que você pode dar para o gráfico, né, mas opcional. E aí, essa função aqui é uma das funções mais importantes e que vocês também têm que usar no assignment anterior para resolver um problema lá, que é a Sample Points from Meshes. Então, ela vai amostrar essa quantidade de pontos aqui, né, no caso 5.000, sobre essa malha aqui, né, de uma maneira assim uniforme, né, na distribuição. Ela vai calcular ali a área de cada face para, enfim, para os pontos não ficarem concentrados, né, mal distribuídos sobre a superfície. E é muito interessante porque ela faz essa amostragem de maneira diferenciável, né? E por que isso é importante? Porque a gente vem utilizando o PyTorch já, né, para resolver alguns problemas de otimização e o aprendizado, né, em que a gente vai ajustando os parâmetros de um modelo, né, de uma rede neural, e a gente faz esse processo por meio de gradiente descendente, né? Então, ali pelo método de Newton, a gente vai calculando uma função de perda, né, que indica para a gente, então, o quão longe a gente está do nosso objetivo com aquele modelo, e a gente calcula o gradiente ali em relação daquela função de perda em relação aos parâmetros do nosso modelo e fazemos atualização. Se você tiver operações que não são diferenciáveis no teu processo, isso é perdido, né? Você não tem como fazer isso. Inclusive, toda uma linha de pesquisa de differentiable rendering que a gente vai ver mais à frente vem justamente de, poxa, como é que a gente pode fazer essa operação de renderização, né? Em particular, a gente vai ver que a renderização por rasterização, né, que é uma das mais utilizadas assim para malhas, essas coisas, não é diferenciável, né? Então, como é que a gente pode agir em cima de algumas operações que a gente sabe que não é diferenciável, que tem uma descontinuidade brusca, que, enfim, tem certos problemas, para torná-las ou aproximá-las, né, por alguma coisa ser diferenciável. Então, essa função aqui é realmente muito importante dentro desse nosso processo. E aí, aqui é basicamente você usar essa função. Então, também, coisa bem tranquila, pega a malha, vai visualizar o ponto inicial da sua malha, da malha inicial, né? Então, deixa eu só mostrar aqui, né, que eu acho que eu pulei um negócio, porque você tem esse OBJ que é a nossa malha objetivo, mas tem uma outra malha que está sendo construída aqui, ó, que é a malha inicial, tá? Essa aqui é source mesh, e ela é simplesmente a malha de uma esfera que está sendo mostrada com uma certa densidade aqui, né? Então esse 4 aqui representa um nível, né? A esfera ela vai ser uma esfera de raio 1, centrada na origem, então por isso é até bom que você faça essa normalização para as coisas ficarem bem próximas. E esse 4 aqui representa apenas um nível de subdivisão que vai acontecer ali, né? E aí quantos vértices vai ter em cima da esfera, tá? Então, se você quiser mudar isso aqui, você pode experimentar outros valores, mas com esse valor aqui, ela vai ter uma densidade de pontos próxima, assim, não distante da quantidade de pontos que tem nessa malha aqui do golfinho, tá? Não precisa ser, mas ajuda. Aí vamos então para a segunda parte, que é onde entra algumas novidades aqui, que a gente quer
resolver esse problema de otimização, né? Então, olha só que curioso. Dessa vez, a gente não tem um modelo aqui de uma rede neural para trabalhar. O que a gente tem é um tensor aqui que tem a mesma dimensão da quantidade de vértices aqui, a mesma dimensão dos vértices da nossa malha inicial. Então, qual que é a proposta da solução desse problema de deformar uma malha na outra? Vamos dizer que a sua malha inicial tenha 1.000 pontos, né, 1.000 vértices. O que você quer aprender aqui, né, que você quer otimizar é um certo deslocamento que você tem que dar, né, uma translação que você tem que fazer em cada um dos vértices para que eles casem, né, para que eles caiam em cima da superfície que você está querendo aproximar, né, para onde você está querendo deformar. Então, esse é o modelo, né, não, poderia ser diferente, mas esse é o modelo do nosso problema, né? Então, temos uma malha inicial, essa malha tem uma quantidade determinada de vértices, a gente vai aprender um deslocamento para cada um desses vértices, de modo que, depois desse meu processo de otimização, quando eu deslocar a malha inicial desses vértices aqui, né, então somando esse deforme vértices nos vértices da malha inicial, os vértices resultantes dessa operação têm que estar sobre a malha que a gente tem como alvo, tá? Então, ela é inicializado aqui com 0, né, no começo, e a gente tem esse require grad aqui para dizer que, tá, então eu quero que o PyTorch adicione essa tensor aqui no gráfico computacional para ficar acompanhando as operações que estão acontecendo com eles, para a gente poder calcular depois gradientes, certo? E aí, aqui no otimizador, né, ao invés de passar os parâmetros de uma rede, como a gente fez em vários outros assignments, a gente passa justamente esse tensor aqui, né? Então, poderia ser uma lista aqui de coisas, e aí por isso a gente está passando aqui com uma lista de um tensor só, mas é esse tensor. Então, esse é o tensor que a gente vai passar para o otimizador, é ele que a gente vai querer atualizar com uma certa learning rate, né, taxa de aprendizado aqui, à medida que a gente for otimizando. Aí, aqui é o que a gente chamava de épocas, né, mas como a gente não está passando por nenhum conjunto de dados, assim, a gente está falando aqui o número de passos, né, de iterações que a gente vai querer otimizar. E aqui tem também uma coisa nova que eu acho que a gente não está utilizando funções de perda que tem vários componentes, né, que a gente poderia atribuir um peso diferente para cada um deles, com exceção do último assignment, né, que na ShapeNet eu comentei com vocês que vocês teriam que adicionar um termo lá de regularização para treinar a rede de transformação, né, da ShapeNet. Então, até vocês ainda voltando na dúvida, vai ver aqui que é tranquilo. Então, tem 4 coeficientes aqui em cima. Um deles é um peso para essa chamfer loss que a gente vai utilizar, né? A distância de chamfer, que é uma forma de medir distância dos conjuntos de pontos, né? Tomando para cada um, você pega um primeiro conjunto, né? Vamos dizer que você tem A e B. Aí cada elemento, né, do A, você vai encontrar, vai tomar a distância para o elemento mais próximo dele em B, né? E depois você vai fazer o contrário, né? Você vai olhar para B e para cada elemento de B você vai tomar a distância para o elemento mais próximo dele em A, né? Que justamente não é simétrico, né? Pode ser diferente. Até porque eles podem ter uma quantidade de pontos diferentes, né? E aí você vai utilizar então essas duas distâncias para fazer uma coisa que é uma distância de fato, né? Que é simétrica, não importa a ordem que você passa A e B, como você vai fazer uma média, uma composição desses dois fatores, aí a distância de chamfer vira realmente uma distância. E
um outro peso aqui que a gente vai ter. Então, assim, essa aqui é a distância principal que a gente vai utilizar, né? Porque a gente quer justamente aproximar essas duas malhas. E a gente vai fazer isso amostrando pontos sobre a superfície, né? E aí calculando essa distância de chamfer entre esses dois conjuntos de pontos, né? E aí as outras coisas que tem aqui, elas são regularizadores, né? Então, vai ter um regularizador aqui com relação ao tamanho da aresta, com relação à consistência das normais, né, do vetor normal à superfície, e também um laplaciano, que se relaciona um pouco com esse aqui, né? No sentido de que ele faz uma certa suavização, também não deixa as arestas ficarem muito grandes ou muito irregulares. E aí, aqui um parâmetro para a gente acompanhar, né, o que está acontecendo. A cada 250 iterações a gente vai fazer alguma coisa e simplesmente inicializando essas listas vazias para poder acompanhar a loss function, né, de cada um deles e depois a gente plotar gráficos. Tá? Então, o loop de otimização aqui, né, ele tem a seguinte cara. Né? Então, a gente vai querer iterar por uma certa quantidade de vezes, no caso ali 5.000, 5.000. A gente garante que o otimizador não está acumulando os gradientes, né, no começo de cada iteração, a gente limpa. E aí a gente vai deformar a malha inicial utilizando esses offsets aqui daquele vetor, né? Então, isso aqui vai ser uma operação, né, que a gente vai fazer de translação desses vértices com os valores que tem nesse tensor aqui, e essa operação vai ser registrada então, no gráfico computacional e a gente vai poder calcular depois o derivado, né, em relação ao que aconteceu aqui. Aí, a gente vai mostrar sobre a malha final, né, a malha objetivo, e também sobre a malha inicial, 5.000 pontos, tá? Precisa ser a mesma quantidade de pontos? Não precisa, justamente porque a gente vai usar a chamfer distance ali e ela poderia trabalhar com quantidade diferente de pontos, tá? Se vocês quiserem testar isso também, fica aí a dica. E então a gente vai comparar, né, esses pontos baseados aqui na chamfer distance, calculou aqui. Você vê que ela tem outros parâmetros, ela pode retornar outras coisas, por isso que aqui a gente está ignorando, a gente está interessado só no valor da distância mesmo, mas se quiser olhar a documentação e ver as outras coisas que ela retorna, você pode ver. Tá? E aí a gente tem essa mesh edge loss, mesh normal consistency e Laplacian smoothing. Tá? Todas essas funções de perda, elas foram importadas do PyTorch 3D. Tá? Então, aqui do submódulo loss, tem essas funções. É uma mão na roda aí que a gente não precisa reimplementá-las. Né? E aí, então, a gente vai ter que a loss function final, né, o total da loss function, é, na verdade, uma combinação linear, uma média ponderada desses valores. Né? Não necessariamente média, porque não precisa somar um, né, mas é uma combinação linear utilizando aqueles coeficientes ali em cima que você pode ajustar, inclusive, para ver como é que fica uma em relação à outra, né? Um peso relativo de uma a outra. E, ok, basicamente isso, né? A gente acumula aqui os valores. E aqui, a cada 250, no caso A, mas você pode mudar também o valor, você vai visualizar a nuvem de pontos. Tá? Ok. Aí, uma função aqui para visualizar as perdas, né? Visualizar todas elas junto, o gráfico de como é que ficou. E no final você salvar as malhas, tá? Eu vou deixar uma coisa aqui, porque eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês podem ter um problema com esse código do jeito que ele está, né? Então, fiquem ligados lá, porque talvez vocês tenham que ajustar. Que aqui está acumulando nessa lista esses valores que vêm dessas operações aqui, né? Que são operações que estão dentro do grafo e tal, e
acho que a coisa mais importante é que elas vão estar em CUDA, né? Assim, no device ali da GPU. Então, talvez vocês tenham um problema aqui na hora de visualizar, de que tem que passar esses tensores, né, esses valores para a CPU para poder visualizar eles, tá? Então, uma opção que vocês têm é passar armazenar aqui direto na CPU, acho que essa é a melhor, né? Então, você bota um CPU aqui em cada um deles, né? Ou fazer isso na hora de converter aqui, mas eu acho que é melhor realmente você armazenar já os valores na CPU. E aí você vê, né, quando você estiver resolvendo qual é a estratégia que você vai escolher. E aí, para salvar a malha, né, a gente obtém aqui os vértices e as faces, né, dessa nova malha aqui que é construída lá dentro do loop, e usa a função saveObj aqui do PyTorch para salvar, beleza? Tem como salvar também o objeto mesh, né? Mas aqui a gente está salvando assim. Aí vem a pergunta aqui, né? As tarefas. Então, para visualizar as duas utilizando o Plotly e fazer a sua avaliação, né, qualitativa do resultado. Então, assim, Plotly, espero que vocês já estejam dominando, né? Principalmente depois do assignment anterior. Aí, para você dar uma olhada aqui no gráfico, né, da função de perda pelas iterações, né, como é que vai evoluindo, prestando atenção na forma como os valores estão decrescendo, né? Aí a pergunta é se você acha que seria possível atingir um resultado razoável com menos iterações, né, do que as 5.000 que a gente colocou ali. Aí você responde, depois você responde se o contrário, né, se valeria a pena fazer mais iterações. E aí você explica aí como é que você chegou a essas conclusões, que tipo de análise você fez ali do gráfico para fazer isso, e roda depois o loop de novo para validar, né, as suas hipóteses. Eu acho que dá para fazer com menos, então quanto seria, né? Baseado no gráfico, você acha que dá para fazer com menos? Roda lá com esse menos e vê se fica bom mesmo. Ou não, acho que precisa de mais, se fizer mais vai ficar melhor. Aí você faz lá e vê também. Tá? Aí aqui a gente está falando, né, sobre essa coisa que eu expliquei da loss function ser composta por diversas subpartes, assim, né? Na verdade, a principal é a de chanfre, aí tem regularizações, e a ideia é que você mantenha o coeficiente da função de perda de chanfre igual a 1 e coloque os outros igual a 0. E aí você roda e vê o resultado, né? Então, descreve o que você vai observar lá e tal, e esse disse, a regularização é importante ou não, né? O que você entendeu que aconteceria se não tivesse as outras funções de perda. Aí aqui é uma oportunidade de vocês experimentarem outros otimizadores. Tem gente que já experimentou em alguns assignments anteriores, né? E aí não tem problema, você pode escrever conclusões baseadas nesses experimentos que você fez. Assim, seria legal fazer mais algum aqui, porque esse tem uma natureza diferente dos que a gente vem resolvendo, né? Mas para garantir que você está sobre um curso de machine learning e experimentou, né, diferentes otimizadores aqui, né? Aí vem a parte 3, que é para a gente basicamente refazer esse experimento, só que com outras malhas, né? Então, a primeira pergunta é uma pergunta teórica, que é assim, é possível deformar qualquer malha em qualquer outra malha, né? E aí você explica se é ou não o porquê. E isso foi respondido, inclusive, na aula teórica, né? Aí, depois, vem realmente rodar o experimento de novo para tentar deformar uma esfera em uma caneca, tá? E aí, aqui tem uma malha da caneca que você pode baixar. E depois você pode mudar a malha inicial da esfera para um toro. E aí aqui eu estou falando de onde você pode importar o toro, né, do PyTorch 3D.Utils, tá? E, bom, é isso.
Tá. Aí você pode escolher outras formas, assim, da sua preferência, né? Mas é um extra, tá? E esse aqui, né, que eu botei como Food for Thoughts, é um extra também, tá? Então, beleza, eu vou rodar de novo com outras formas, deve ser tranquilo. E esse aqui é um extra que eu incentivo muito, né, vocês a fazerem, porque essa é uma reflexão. Estou vendo aqui que vocês pensam a respeito, mas não precisa acertar, assim, fazer uma coisa que necessariamente vai dar certo, né? Mas é importante a gente discutir isso, que é assim, a gente resolveu aqui o problema de otimizar, né, um certo tensor e tal, para poder deformar uma malha numa outra, mas vamos dizer que a gente tenha um conjunto de malhas que seja do nosso interesse, tá? Um conjunto de malhas que é objetivo, e a gente tem, e aí é um conjunto menor, né, sei lá, tem uma malha ou, sei lá, 10 malhas que são do nosso interesse por alguma razão, e a gente tem um conjuntão, né, um conjunto maior de outras malhas que pode até ter alguma relação com essas malhas do nosso interesse, assim, mas o ponto é que a gente quer aprender a deformar esse conjunto maior, que eu chamei aqui de ômega, no nosso conjunto de interesse, que é o delta ali, né? Então, eu quero aprender a deformar as malhas desse conjunto, de um determinado conjunto de malhas, numa, numa malha específica. Você pode reduzir o problema para isso, tá? E aí, assim, a pergunta é como é que você resolveria esse problema, né? Para além da solução trivial, que é repetir isso aqui, o número de elementos que tiver em ômega, né? Então, assim, a solução trivial seria aprendi a fazer isso para uma, faz isso da mesma forma para cada uma das malhas em ômega, né? Uma a uma você vai otimizando, e aí você resolve, você tem uma coisa que é específica, né? Resolve um problema de otimização um a um para todo mundo em ômega e em delta, tá? Mas aí, será que você consegue enxergar uma outra possibilidade ou outras possibilidades de resolver esse problema, né? Fica aí food for thought. Então, Alisson, basicamente isso. Você pode tirar dúvidas. nessa última pergunta, a resposta é no sentido de como seria o código em PyTorch para acomodar esse conjunto ômega, ou seria uma pergunta teórica do ponto de vista de optimar o transporte, por exemplo? Qual seria o algoritmo ideal para lidar com isso? Não precisa escrever código, não, para essa última. Boa pergunta. Não precisa escrever código. É só você descrever como é que seria a sua solução, né? Eu Beleza. acho que daí é para fazer uma estratégia na seguinte direção, utilizando determinadas coisas e tal, né? Uma outra dúvida que eu tenho é, eu não consegui entender quais são os parâmetros que estão sendo otimizados nessa rede. Me parece que é um vetor de translação, né, naquele offset, mas é um vetor para cada vértice Isso, mesmo? isso. Então, é isso. Não é uma rede, né? A gente não tem rede aqui, a gente tem Uhum. justamente esse tensor, né? Que ele tem um vetor para cada vértice. Assim, para cada vértice na malha, ele tem x, y, z. Então, uma Uhum. transação, né? Um offset que a gente vai aprender. Para cada vértice na E malha, você vai aprender eles são isso. inicializados randomicamente, São aleatoriamente. são inicializados com zero. Com zero. Beleza. Perfeito. Então, de forma que você poderia inicializar aleatoriamente, mas eu acho que faz mais sentido você, já que você quer partir de uma malha inicial para uma malha final, você já parte da malha inicial, porque assim, a deformação ela está aqui no teu loop, tá vendo? Então, Uhum. na iteração zero, essa new source mesh é exatamente igual à source mesh, porque ela deforma os vértices da source mesh de zero. Entendi. Perfeito.